Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa mais uma semana e graças ao bom Deus aqui estamos juntos, né? Para ouvirmos, aprendermos dele, que nos ensina tantas coisas ricas, boas, que se a gente praticar vai bem nossa vida, viu? E vai mesmo. Sabe que a gente vai aprender mais um pouquinho com Neemias, né? A atitude deste homem espetacular que Deus deixou registrada aqui na Bíblia. E essa semana nós vamos aprender um outro aspecto da liderança de Neemias, gente. Quando você pensa que aprendeu de tudo, olha que tem muito mais. Afinal, a Bíblia é realmente uma fonte inesgotável de sabedoria, né, de riqueza, entendimento, e é super atualizada, porque o ser humano é o mesmo no ontem, no hoje e eternamente, né? Gente, é tudo igual, baseado nos mesmos princípios. A Bíblia traz algumas coisas para a nossa vida prática. Quer ver? Olha só, para começar, a gente vai conhecer um pouquinho do problema que aconteceu lá em Judá, lá em Jerusalém, com o povo enquanto ainda estava sendo construído o muro. Veja que ainda estava no processo de construção dos muros de Jerusalém, reconstrução, né? Partes estavam caídas, demolidas, e o povo naquele empenho todo, se unindo, como nós acompanhamos a semana passada, tendo impeditivos, os inimigos se levantando contra para que não construísse, um monte de estratégia, aquela coisa toda. E eles ainda não haviam completado a construção do muro, essa reconstrução, quando a atenção de Neemias foi chamada para a infeliz situação da classe dos mais pobres do povo. E a Bíblia fala que os pobres sempre tereis convosco. Pobres no passado, tem pobres no presente e sempre haverá, até que esse mundo seja renovado e não tenha mais diferença de classe social, essas diferenças que a gente vê, né? Tanta confusão, por cor de pele, por dinheiro, né? Gente, tanta coisa terrível. E o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. As pessoas com seus preconceitos, com os seus roubos, com as suas desonestidades, ferindo umas às outras, né? Tudo ser humano que poderia se ajudar se seguisse as orientações do Criador da gente, mesmo no mundo de pecado, viu? A gente vai ver, acompanhar essa semana, como a administração de Deus no quesito financeiro, se fosse ouvida, as pessoas seriam sim, porque o pecado trouxe a diferença, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas não existiriam pobres miseráveis, passando fome, necessidade, sabe, gente? Como a gente sabe que é a realidade, onde milhares em todo o mundo passam fome todo dia, não tem nem o que comer, né? E Deus, nesse mundo, ele deu algumas orientações no passado, que se o povo, o ser humano, seguisse as orientações de Deus, mesmo depois do pecado, repito, não seria como é. E a gente vai conhecer essas orientações durante essa semana e é impressionante. Deus é um Deus maravilhoso. Quem dera a gente ouvisse esse Deus de organização e que ensina algumas coisas que, se a gente praticar, vai bem mesmo no nosso dia a dia. Por isso que eu digo, né? Sempre é atual o conselho de Deus. Veja que o povo estava numa condição de desorganização, né? O país estava lá com essa desordem financeira, desordem espiritual, todos os aspectos. E também em desobediência, 2 Ds, tá? O estudo dessa semana destaca isso. O povo estava desorganizado e era desobediente ao que Deus disse. Aí eles chegam e falam, olha, é o seguinte, Neemias, você veio aqui para ajudar, para organizar, reconstruir os muros, mas a gente queria te trazer uma causa. Nós queremos só comer, né? Porque na época estava tendo dificuldade, estava tendo escassez de alimento, então dificuldade para adquirir comida. O básico, tá, gente? Mas alguns tinham dificuldade, porque outros estavam explorando a necessidade alheia. Já viu isso, né? Pois é. Além disso,
eles tinham que pagar os impostos, tinham que pagar as altas taxas para o império, né? Para o rei da Pérsia, que é a época que nós estamos descrevendo o relato nessa semana também. E aí, olha só, chegam para Neemias e falam, ó, eu vou dizer para você, Neemias, é o seguinte, a gente já perdeu casa, foram hipotecadas as nossas casas, a gente está tendo que comprar a crédito, a comida, viu? Básico, Neemias. A gente está tendo que fazer empréstimo para ter comida, porque às vezes não dá para comprar crédito e pagar, então a gente tem que fazer empréstimo e estamos pagando juros altíssimos, estamos pagando juros enormes. A gente chegou a ter que vender nossos filhos para poder ter o que comer. Então estava sem casa, estava sendo cobrado juros altos quando eram feitos empréstimos, até pensei nos bancos, né, gente? Ou então esses outros empréstimos aí, essas empresas, essas financeiras, compras a crédito, olha lá o cartãozinho de crédito, né, na época. Além do mais, precisava vender os filhos, olha a situação, né? Eles chegaram trazendo isso para Neemias. Disse, quando Neemias ouviu isso, ele ficou furioso, ele ficou irritadíssimo, vendo os seus próprios irmãos, diz a Bíblia, fazendo isso com os seus. Pensa aí, no mesmo país, né? Brasileiro explorando o brasileiro. Acontece isso hoje? Puxa, viu? É em todo tempo, né? Todas as épocas, realidades se repetem. E amanhã, então, nós vamos acompanhar qual foi a recomendação de Deus para Neemias e para o povo de Israel, que se eles tivessem seguido, não estaria como estava naquele momento de protesto que os pobres fizeram, levando a realidade até Neemias. Tá bom? Não perca de jeito nenhum, porque são orientações para a vida prática da gente. Olha só como é que Deus lida com essa questão, né, financeira, da alimentação, de cuidado, de dívida, de várias coisas nesse sentido. Mas hoje nós vamos conversar com Deus, encerrando a adolescente de hoje, pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos guarde, que Ele nos oriente em relação às nossas finanças, né? Adquirir o nosso mantimento, as nossas necessidades a serem supridas, que Ele nos oriente nesse sentido. Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada, porque o Senhor deixou registrado esse relato para que a gente pudesse se inspirar e ouvir o que o Senhor tem a nos orientar no sentido financeiro, de provimento da nossa casa, da nossa vida. Que a gente ouça as tuas orientações e que a gente realmente tenha um coração aberto para essas diferenças que o pecado trouxe, aberto para ouvir o que o Senhor tenha de fato nos dizer e seguir e praticarmos. Guarda os teus filhos, ajuda aqueles que estão passando sérias necessidades, que o Senhor os abrace nessa semana, o Senhor possa nos ajudar a todos nesse sentido. Atenta para o nosso pedido, Pai, não porque merecemos, mas porque o Senhor é dono de toda a terra, de todo mundo, de todo provimento. Portanto, invocamos ao Senhor Deus, nosso Pai, justiça nossa, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o adolescente de hoje, lembrando de dar o seu joinha e compartilhar para outros o amor de Deus, hein? Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.